Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira, o tempo está passando rápido, embora tenhamos esse isolamento, mas o tempo está passando rápido e vocês estão vendo aí que as inscrições do Enem já abriram, só não sabemos se vai ser mesmo dia lá em outubro ou novembro, a prova virtual, mas essa prova vai acontecer, então a gente precisa dar continuidade para os nossos estudos aí. Hoje, para encerrarmos a nossa apostila 1, nosso último capítulo aí da Química Orgânica, entramos hoje num assunto chamado reação orgânica. Então, ele vai se estender por mais 3 aulas, 3 semanas, a respeito desse sistema. Então, a gente vai ver 3 tipos de reação. A primeira reação, e os nomes são autossugestíveis. Então, você tem reação de substituição, onde alguma coisa vai ser substituída, uma reação de adição, onde alguma coisa vai ser adicionada, e uma reação de eliminação, onde alguma coisa vai ser eliminada. Então, o que você precisa? O que vai ser trocado, o que vai ser adicionado, o que vai ser eliminado? Esse é o segredo dessa aula. Então, a ideia é, estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Helena, tudo bem? Então, a ideia é fechar exatamente esse sistema, duro que já está no tom máximo, acho que tem que aumentar o seu aqui, peraí. Vou ver se meu som aqui, não, o meu está no máximo, tem que aumentar o seu. Bom, de qualquer maneira, vamos lá. Então, o que acontece? Opa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, então. Pronto, aumenta um pouquinho. Bom, tranquilo? Ó, verifique se é lá mesmo. Deixa eu responder aqui. Então fechou. Tudo tranquilo? Dá para ouvir bem agora? Então vamos começar ali na tela que te ganha mais ali. Então, o que acontece? Em cima disso, deixa eu vir para cá. Então, ali na página 550, tema extensivo, reações orgânicas. Então, nós começamos hoje um ciclo bem importante dentro da química. É um assunto que está caindo na prova do Enem. Se vocês olharem as 4 últimas provas do Enem, se pouco me engano, foram 8 questões, ou seja, é uma média de 2 questões por prova. Então, é um assunto importante que precisa levar em consideração. O único pré-requisito que você vai ter, saber reconhecimento de função. Está tudo certo? Eu também, tá. Então, vejam bem, o reconhecimento de função. Então, saber o que é um álcool, o que é um enol, o que é um fenol, o que é um ácido, isso é importante para vocês terem ideia. Então, a primeira reação que vai me interessar é a chamada reação de substituição. Só que, primeiro, que não tem aí no material, são 2 linhas. Se vocês quiserem anotar, eu até espero para vocês anotarem. Como é que vai funcionar esse material? Deixa eu só fazer um teste aí. Tá tudo certo o som? Dá para ouvir direitinho? Só alguém me responde que tá bom? Responder, só daí a gente dá continuidade para cá. Por gentileza, deixa eu aproveitar aqui já. Perfeito. Então, deixa eu aproveitar, tem um atrasadinho aqui. Vamos lá. O que acontece? Anotem isso. Eu vou pedir para vocês anotar. Se for possível, até anotem na apostila. Acha um cantinho branco aí, ou então lá no finalzinho, lá tem um espaço lá para vocês anotarem. Nada espetacular. Como é que funciona uma reação química? Uma reação química, ela funciona por 2 mecanismos. É a quebra da ligação. Então, vocês viram já no momento anterior que você tem a ligação covalente e a ligação iônica. O que me interessa é a ligação covalente que ocorre na reação orgânica. Então, na hora que você vai fazer esse processo, deixa eu apagar essa luzinha aqui, isso, fica melhor. Então, a quebra da ligação vai funcionar assim. Eu tenho uma ligação entre A e A, ou seja, essa ligação é uma ligação covalente por algum motivo externo, ou então a luz, ou então eletricidade, ou então energia, calor, alguma fonte qualquer. Quebra aquela ligação covalente. Na hora que ela quebra a ligação covalente, cada um dos elementos fica com o seu elétron. Então, eu tenho o que chamamos aqui a formação dos radicais livres. Então, na hora que você tem uma cisão homolítica, olha só, homolítica, deixa eu até fazer destaque aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta marca-texto, deixa eu colocar uma corzinha nela aqui, pronto. Então, vejam bem, tem uma cisão homolítica. O que é homolítica? Significa que é uma quebra uniforme. Cada um fica com o seu elétron. Isso é uma cisão homolítica. Te dou um exemplo. Eu tenho CH3 com mais um H. Na realidade, isso é um metano. É um 4. Porém, essa ligação entre o carbono e o hidrogênio vai ser rompida. E quando eu vou fazer o rompimento dessa ligação, eu vou ter um CH3. Para quem lembra, como é que é o nome desse radical CH3? O radical metil. O radical metil tem um elétron livre.
mais o radical hidrogênio, que para nós não interfere muito, não. Então, isso é a primeira cisão, é uma cisão homolítica. Homolítica. Agora, na segunda, aí tem uns dois nomes que eu preciso que vocês gravem. Então, em cima disso, nós vamos fazer a cisão heterolítica. Heterolítica. Repare que hetero vem de diferença. Então, o que você tem? Tem a ligação entre A e B, por algum motivo externo, luz, eletricidade, calor, alguma fonte, quebra aquela ligação. Só que daí o que acontece? Como o B é mais eletronegativo, ele fica com o par de elétrons e adquire uma carga negativa, enquanto que o A perdeu o par de elétrons, ele fica com uma carga positiva. Se você estivesse lá na química A, você ia me chamar isso aqui de cátion e você ia chamar isso aqui de ânion. Então, eu teria um cátion e um ânion. Só que na química orgânica, o cátion e o ânion vão ter outros nomes. E é aí que eu peço para vocês anotarem. Eu vou ter como nomenclatura um eletrófilo, para aquele que tem carga positiva, e vou ter um nucleófilo, para aquele que tem carga negativa. Aí você pergunta assim, professor, eu vou ter que saber isso? Vai ter que saber. Esses dois nomes vocês vão ter que lembrar. Só que a língua portuguesa me ajuda. Se vocês observarem o filo, vocês já viram isso em filosofia. O que é o filosofia? Sofia significa sabedoria. E o filo significa afinidade, amizade, atração por. Portanto, filosofia nada mais é do que amigo da sabedoria, atração pela sabedoria. Então, olha só. Eletrófilo é alguém que tem afinidade por elétron. Você vai lembrar que o elétron tem qual carga? Negativa. Quem pode atrair alguém de carga negativa? Alguém que tem carga positiva. Portanto, o eletrófilo é aquele que tem a carga positiva. Te dou uma outra dica, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Você vai ter um deixa eu colocar positivo assim, ó. Eletrófilo. É um macetinho clássico. Deixa eu apagar aqui um pouquinho, para que escrever. Vou aqui, vamos apagar. Um eletrófilo. Agora sim. Então, vejam bem. O eletrófilo, o T lembram mais. Então, fica fácil de lembrar. Porque dificilmente você vai usar isso no seu dia a dia. Nossa, isso aqui é uma situação eletrófilo, isso aqui é nucleófilo. Não vai. Então, eletrófilo, trófilo, T é aquele que tem carga positiva. E o nucleófilo é aquele que tem carga negativa. A mesma reação. BR1CH3 rompe aquela ligação, o CH3 fica com uma carga positiva, ele é um eletrófilo, e aquele que tem carga negativa é o nucleófilo. Essas duas palavrinhas você precisa lembrar. Eletrófilo é aquele que tem atração por elétrons, carga positiva. Nucleófilo, aquele que tem atração pelo núcleo, e o núcleo tem qual carga? Positiva. Se o núcleo tem carga positiva, significa que ele tem atração por carga negativa. Então, nucleófilo que tem atração por carga positiva, portanto, a sua carga é negativa para atrair, e o eletrófilo, aquele que é amigo, que tem atração por elétrons, para atrair elétrons só pode ter carga positiva. Então, macetinho prático, eletrófilo T é o positivo, portanto, eletrófilo positivo, nucleófilo é o negativo. Tem uma outra informação que quero colocar aqui, ó, só para fechar. O eletrófilo é aquele que tem deficiência em elétrons, ou seja, ele não tem elétron. Se você analisar aqui em cima, ó, o A ele está sem nenhum elétron, ele está com uma carga positiva, enquanto que o nucleófilo ele tem excesso de elétrons. Então, isso não tem no seu material. Gostaria que você anotasse aí. Anota na apostila mesmo. Então, o que acontece? Só voltar um pouquinho aqui, ó. Na primeira tela, você viu, volta um pouquinho, o quebra nucleófila, ou seja, uma quebra homolítica. A homolítica não tem carga, não tem carga. O A e o A ficam com seu elétron. CH3 com seu elétron, hidrogênio com seu elétron. Não tem carga. Nos radicais livres não existe carga. Agora, quando você tem uma cisão heterolítica, na cisão heterolítica você tem o eletrófilo e o nucleófilo. Pronto. Isso é uma parte mais que você não tinha na apostila e estou pedindo para vocês anotarem. Agora a gente pode começar. Então, na página 550, vamos falar com a primeira reação que vai me interessar é a chamada reação de substituição. Primeiro, teoria. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. E o que vai ser substituído? Primeira informação, se quiser, anota, é importante isso aí.
Eu vou trocar alguma coisa, repare que o título é substituição em alcanos e compostos aromáticos. É a única coisa que vai me interessar. Só que alcanos e compostos aromáticos são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos só tem carbono e hidrogênio, só C e H. Então, olhem bem, se numa reação de substituição alguma coisa vai ser substituída, o que eu vou trocar, o que eu vou substituir nesse hidrocarboneto? Pensa comigo. O carbono ou o hidrogênio? Quem eu vou trocar num alcano, que é um hidrocarboneto, ou um benzeno? E aí vem a frase, anotem isso. Numa reação de substituição, alguém vai ser substituído. E quem vai ser substituído? Sempre o hidrogênio. Num alcano, um hidrocarboneto, sempre é o hidrogênio que vai ser substituído. Essa frase eu gostaria que vocês anotassem, se tiver caneta marca-texto, passa em cima também. Então, nem bem. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Não precisa anotar. Agora, quem vai ser trocado, quem vai ser substituído nos alcanos e cadeias aromáticas? O hidrogênio. Sempre é o hidrogênio que vai ser substituído. Essa é uma frase importantíssima. Anotaram aí? Passe a caneta marca-texto, se tiver caneta marca-texto, faz um balãozinho em volta ou destaque bem. Vocês vão ver que a aula inteira de hoje vocês vão precisar dessa frase. Eu fiz até uma pequena parte textual. Na reação de substituição, grupo ligado ao átomo de carbono é removido, ou seja, numa reação de substituição, alguém tem que ser substituído. E outro toma o seu lugar. Um sai, o outro entra. É uma substituição. É como se fosse uma atividade esportiva qualquer. Um jogador sai, entra outro no lugar. Isso é uma reação de substituição. Não há variação no grau de insaturação, isto é, o número de ligantes em torno do átomo permanece igual. Então, aqui nós temos um pequeno exemplo, só para vocês entenderem a reação de substituição. Então, repare que aquele hidrogênio, ele vai se prender com aquele átomo de X. Então, aquele H se interage com esse átomo de X para formar o HX. Professor, e aquele R? Aquele R, ele entra no lugar do hidrogênio, ou seja, você vai fazer uma troca. O hidrogênio sai junto com esse átomo de X, o R toma o seu lugar. Professor, mas quem que é o R? Como é que eu vou fazer essas reações? Calma que agora você vai entender a lógica. Então, primeira reação. Primeira reação é uma reação chamada de halogenação. O nome já diz. Halogenação vem dos halogênios. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Só que, normalmente, o que você vai encontrar é o cloro e o bromo nas provas de vestibular. O flúor, ele reage de forma muito violenta e acaba quebrando a cadeia, e o iodo, por ser muito pesado, a reação é muito, muito lenta. Então, o que você encontra em prova, geralmente é Cl2 e Br2, mas nada implica de cair no F2 e no I2, a reação é exatamente igual. Então, acontece, a frase que eu pedi para vocês anotarem. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Quem vai ser substituído? O hidrogênio. Então, o hidrogênio vai sair e um halogênio entra no lugar. A professora parece difícil. Não é. Presta bem atenção nesse desenho que eu coloquei aqui embaixo. Eu tenho lá na ponta o metano, aqui em volta. Eu tenho metano, vou ficar um pouco mais colorido agora. E aí, eu tenho um hidrogênio, esse hidrogênio interage com um dos átomos de cloro, perceba que um hidrogênio interage com um átomo de cloro para formar o ácido HCl. Professor, e esse outro cloro? Aquele outro cloro ali, ó, ele entra no lugar do hidrogênio. Simplesmente ocorre uma troca. O hidrogênio sai, mas ele sai com quem? Ele vai sair com alguém da outra substância. Então, o H pega o cloro e aquele cloro toma o seu lugar. Isso é uma reação de substituição. E aí forma o clorometano. Então, é desse processo que você vai mexer com a halogenação. Não se preocupe, eu vou colocar exemplos melhores. Então, agora, com até um pouco mais facilidade, um pouco maior para você visualizar. Anotem. Essa aula talvez seja, eu considero particularmente, a aula mais difícil da química orgânica. Professor, as aulas anteriores, se você analisar bem, reconhecimento de função. O que é um álcool, o que é um fenol, o que é um ácido, não tem nada de extraordinário. Leva um tempo para você memorizar, mas você memoriza. Agora, a aula de reação é uma aula um pouquinho mais lógica e um pouquinho mais técnica. Então, de todas as aulas que você já viu, ou que ainda vai ver na química orgânica, eu falo que é o assunto mais complexo. Se você sobreviver no Covid, sobreviver da aula de hoje, você ganha o mundo. Então, é nosso material. Então, o que você tem? Você tem o metano, e repare que esse metano, ele tem 4 hidrogênios ao redor. A primeira pergunta que eu faço.
Esses 4 hidrogênios são todos iguais? São todos iguais. Por quê? Porque eles estão presos no mesmo carbono, e aquele carbono que eu destaquei ali é um carbono primário. Professor, como é que eu vou saber qual dos hidrogênios eu troco? Tanto faz. Não importa qual daqueles hidrogênios. Então, agora, só presta bem atenção. Eu vou pegar um destes hidrogênios com um destes átomos de cloro para formar o quê? Vou fazer maior aqui embaixo para você enxergar. Vai formar o HCl. Então, o primeiro composto que forma é o HCl. Deixa eu trocar de cor aqui. Uma cor mais escura, fica melhor. Então, forma o HCl. Mas, aí o que sobrou? Repare que sobra esse cloro aqui, ó. E esse cloro, ele entra no lugar daquele hidrogênio que saiu. É uma reação de troca. Sai o hidrogênio com esse átomo de cloro para formar o HCl, e esse cloro que sobra entra no lugar daquele hidrogênio para formar o quê? Aí, como aqueles outros hidrogênios eu não preciso mais, vai virar um CH3 e um Cl. Pronto. Acabou a questão. O professor está falando sério? Sim, acabou a questão. Isso é uma reação de substituição. Então, reparem, eu vou ter hidrogênios em volta daquele carbono. Um destes hidrogênios, a maior parte das questões vai falar em monohalogenação. Monohalogenação, ou seja, um halogênio entra, mas pode ter e tetrahalogenação, isso não importa. Mas o que importa para nós agora é, eu tenho uma reação de troca. Um hidrogênio sai, mas aquele hidrogênio que sai tem que se combinar com alguém da outra substância, e o que sobra dessa substância entra no lugar do hidrogênio. Isso é uma reação de substituição. Ah, professor, é fácil? É fácil, só toma cuidado. Então, vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar uma molécula um pouquinho maior. Vamos pegar uma molécula de etano. Ao redor desse etano, vocês vão perceber que existem 6 hidrogênios. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 hidrogênios que aparecem. Agora, a pergunta que eu faço é, esses 6 hidrogênios são todos iguais? Os 6 hidrogênios presentes nessa cadeia são todos iguais? Vai ficar meio borrado, mas vocês vão começar a entender. Eu tenho esse carbono aqui, ó, eu vou colocar ele na forma vermelha. Esse primeiro carbono lá que está borrado em vermelho, ele é um carbono primário, secundário, terciário. Eu preciso dessa classificação lá do começo. E aí não tem desculpa, porque quando foi feita essa matéria, vocês estavam ainda em sala. Faz tanto tempo, mas vocês estavam em sala. Para lembrar, carbono primário é um carbono preso a um carbono. Carbono secundário é aquele que está preso a 2, terciário está preso a 3, terciário está preso a... Aliás, secundário está preso a 2, terciário a 3 e quaternário preso a 4 carbonos. Essa é uma pergunta ali. Abaixar um pouco a câmera, está cortando embaixo. Opa, deixa eu colocar aqui, peraí. Melhorou? Melhorou. Deixa eu para ver agora. Viu o móvel até. Então é isso aí. Então, o que acontece? Melhorou? Verifique lá. Então, em cima disso, você vai ter aquele carbono que eu coloquei ali em vermelho. O que aquele carbono é? Aquele carbono, ele só está preso a um carbono. Como ele só está preso a um carbono, significa que ele é um carbono, eu vou colocar o número 1 aqui, ó, que é um carbono primário. Agora, o meu outro carbono ali, eu vou fazer ele em azul. Esse outro carbono aqui, que eu vou colocar um borrado azul ali, ó, ele também é um carbono primário, ou seja, os 2 carbonos são carbonos primários. Melhorou? Melhorou. Então, esses 2 carbonos são primários, portanto, significa que esses 2 carbonos são iguais. E se esses 2 carbonos são iguais, significa que todos esses 6 hidrogênios são exatamente iguais. Então, qual que é a nossa escolha? Você pode escolher qualquer um destes 6 hidrogênios, qualquer um. Então, vou fazer novamente a troca. Eu vou escolher esse da ponta, que é o mais fácil. Então, aquele hidrogênio vai pegar o átomo de cloro, e esse H com cloro vai formar o quê? O HCl. Mas, aí aquele outro cloro que sobra, ele entra no lugar daquele hidrogênio para formar o quê? Esse carbono vermelho, ele tem 3 hidrogênios ao redor, portanto, ele vai formar CH3, aí fica CH2, e ainda fica o cloro no lugar. Portanto, eu monto o meu composto final. Então, tá meio borrado aqui, porque escrever direto aqui na tela é meio estranho, mas de qualquer forma, para você fazer uma reação de substituição, cronometre quanto tempo você leva para a matéria até então. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Tudo bem, o que eu vou substituir? Eu sei que eu vou substituir sempre o hidrogênio
do meu composto por alguma outra coisa. Na primeira reação que você estudou, é uma halogenação, portanto, eu vou substituir hidrogênio por um halogênio. Ponto, acabou a matéria até então, bem claro. Já vou colocar outras substâncias em si. Agora tem o grande problema da aula de hoje, é a parte mais difícil, mas nada extraordinário. Agora eu tenho uma cadeia um pouquinho maior, repare que o primeiro exemplo só tinha carbono, o segundo tinha 2, e agora eu tenho 3 carbonos. É aqui que mora o grande passo principal da nossa aula. Então, se vocês entenderem aqui, o resto fica bem mais fácil. Então, o que você tem? Novamente, eu vou usar cores. Eu tenho um carbono vermelho aqui na ponta esquerda, e esse carbono aqui, ó, ele é um carbono primário. Vou colocar um carbono verde aqui no centro. Esse carbono verde aqui, ele é um carbono secundário. É para ser um secundário, tá? Vou arrumar aqui, peraí. Pronto. Mais ou menos. Tá? Esse carbono verde é um carbono secundário, e esse outro carbono na outra ponta, eu vou usar as mesmas cores, fica mais fácil. Ele é um carbono primário. Então, o que acontece? Até eu vou esquecer essa parte dos números lá em cima. Então, eu vou apagar aqui. Vou apagar esse um aqui, vamos apagar esse aqui. Pronto, fica melhor. Eu vou pegar as cores, fica mais fácil para vocês enxergarem. Eu tenho esses 2 carbonos vermelhos, e esses 2 carbonos vermelhos, eles são primários. E esse carbono verde no centro é um carbono secundário. A pergunta que eu faço é, quantos carbonos diferentes você tem nesse composto? 2. Existem 2 carbonos diferentes. Eu tenho um primário na ponta esquerda, um primário na ponta direita, que são iguais, e tem um carbono central, que é um carbono secundário, que é diferente do primário. Então, significa que eu vou ter 2 compostos diferentes. O que isso significa? Significa que eu posso tirar qualquer um destes 6 hidrogênios das pontas, ou eu posso tirar qualquer um desses 2 hidrogênios do carbono central. E o que isso acarreta? Isso acarreta duas possibilidades diferentes de compostos principais. Então, olha só. Eu posso arrancar esse hidrogênio, ou de baixo, tanto faz, eu tenho que escolher um. Eu vou tirar esse hidrogênio de cima do carbono secundário, ou posso retirar qualquer um desses hidrogênios, vou escolher esse de cima para fazer o carbono primário. Então, o que acontece? Quando a minha cadeia tem 3 ou mais carbonos, existe possibilidade de mais carbonos diferentes na cadeia. Carbono primário, secundário, terciário, quaternário, e vai dessa forma. Agora, numa reação de substituição, eu tenho que arrancar o hidrogênio. Como aqui eu tenho 2 carbonos diferentes, existem 2 possibilidades diferentes de eu arrancar o hidrogênio. Tenho o hidrogênio no carbono secundário e tenho o hidrogênio no carbono primário, para vocês pensarem antes da minha resposta. Qual desses 2 vocês acham que é mais difícil de arrancar o hidrogênio? No carbono primário ou no carbono secundário? O Jamal, se eu pouco me engano, vai entrar na semana que vem em NOx, em carga e número de oxidação. Lá vocês vão começar a compreender um pouquinho mais esse processo e quem é mais reativo do que quem. Bem, como eu não posso esperar essa parte do NOx, eu vou colocar a seguinte estratégia. Anotem ou destaquem aí na sua apostila. Doutor, como é que você vai saber qual daqueles carbonos é o mais reativo? Para você saber quem que é o mais reativo, eu vou colocar numa linha a matéria. O carbono terciário é mais reativo do que o carbono secundário. O que isso significa? Que é mais fácil tirar o hidrogênio do carbono terciário do que um carbono secundário. Se tiver um carbono secundário comparado com o carbono primário, é mais fácil você arrancar o hidrogênio do carbono secundário do carbono primário. Então, a ordem que você tem facilidade para remover os hidrogênios é carbono terciário, secundário e primário. É uma questão de velocidade, essa informação não precisa, mas eu vou fazer de qualquer maneira. O carbono terciário ele é 5 vezes mais reativo que o carbono secundário, ou seja, é 5 vezes mais fácil remover um hidrogênio e um carbono terciário do que um secundário. Aliás, que um primário, desculpem. O carbono terciário ele é 5 vezes mais reativo do que o carbono primário, e o carbono secundário ele é 4 vezes mais reativo do que um carbono primário. De todos esses carbonos, aquele carbono que é mais difícil de arrancar o hidrogênio é o carbono primário. É uma analogia, grosseira, mas é uma analogia, que todo mundo tem aquele seu amigo piduncho. O que é piduncho? Aquele que ele tem pressa R$2, nunca te devolve, aquele que você está com de refrigerante, uma bebida, ele pega, não te devolve, é o pidunchão. E para retirar alguma coisa dele é muito difícil, ou seja, é quase impossível. Então, aquele amigo piduncho é o carbono primário, é aquele que é mais difícil de remover alguma coisa.
Aí você tem o amigo também pela contramão, que é o mais mão aberta, que seria o carbono terciário. É uma analogia grosseira, mas só para vocês entenderem. Que dos 3 carbonos disponíveis numa cadeia, o mais difícil, aquele que é mais complicado de remover o hidrogênio, é o carbono primário. Esse é o carbono que vai sair por último, é a última possibilidade que você tem. Vou voltar para aquele meu composto. Então, olha só, aquele meu composto, ele tem que colocar aquelas cores, mínimo que cor que eu tinha colocado, vermelho e verde. Então, vamos lá. O que acontece? Vamos colocar as cores aqui de novo. Eu tenho os carbonos da ponta, vou colocar a bolinha assim, ó, é o carbono vermelho, e o centro eu tinha colocado o carbono verde, né? Isso. Então, o que nós temos? Coloquei as cores. Nas pontas eu tenho carbono vermelho, e no carbono central eu tenho carbono verde, só para lembrar. Esses carbonos de ponta são carbonos primários, e o carbono verde, ele é um carbono secundário. Agora você já pode me dar a resposta. Entre os carbonos vermelhos, que são primários, e o carbono verde, que é secundário, qual deles é mais fácil de remover o hidrogênio? O primário ou o secundário? Aí entra aquela regrinha, vou voltar mais uma vez. A regrinha é mais fácil remover um hidrogênio de um carbono terciário, secundário e primário. Então, o carbono primário é o mais difícil de todos de remover. Volta para a questão. Nas pontas, eu tenho os carbonos primários, que são os mais difíceis, é aquele carbono mais pão duro, que é mais difícil de você remover alguma coisa. Portanto, o composto principal, aquele que vai ser formado em primeira quantidade, vai ser aquele removido do carbono secundário. Então, o primeiro produto que você vai ter, esse hidrogênio vai pegar um átomo de bromo para formar o HBr, e outro átomo de bromo entra no lugar, para formar esse composto. Então, repare, que aquele bromo, deixa eu colocar na cor verde aqui, ó. Está no verde, tá. Aquele bromo entrou no carbono verde, ou seja, no carbono secundário. Agora, não é o único composto que vai ser formado, porque como eu tenho também o carbono primário, eu falei que não sai, eu falei que é mais difícil de remover, mas o produto que é formado em maior concentração, em maior porcentagem, é aquele que remove o carbono secundário. E aí o que acontece? Qualquer um desses 6 hidrogênios pode ser removidos para formar um segundo composto. Então, repare, eu vou tirar esse hidrogênio daqui com esse bromo. Aí, no caso, vocês vão perceber que aqui, opa, agora é vermelho aqui, né? Vou apagar aqui, ó. Aqui é vermelho. E aí você tem aquele bromo preso no carbono primário. Então, a ideia da reação de substituição, eu estou na parte mais difícil da química orgânica. Então, só para vocês compreenderem. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Num alcano e numa cadeia aromática, quem que eu vou substituir? O hidrogênio. Só que eu vou substituir o hidrogênio por quem? Nessa reação de halogenação, vou substituir o H por um halogênio. Porém, tem um probleminha. Se a minha cadeia começa a ficar maior, eu tenho vários carbonos na cadeia. Qual dos carbonos da cadeia é o mais fácil de remover? O terciário. Secundário e primário. Se você lembrar dessa primeira parte da matéria, você resolve todos os exercícios do Enem, todos os exercícios da Federal que vão cobrar a respeito desse material. Então, tomem cuidado. Cadeias maiores, verifiquem quantos carbonos diferentes existem. Quantos primários, secundários, terciários, para vocês terem uma ideia de quantos produtos diferentes vão ser formados. Essa é a primeira etapa da minha aula. Já vou voltar a falar um pouquinho mais. Porém, existe uma outra cadeia importante, que é a cadeia aromática. É o mesmo esquema, não vai mudar muita coisa, não. Aliás, vai ficar até mais fácil se você compreendeu a linha de raciocínio anterior. Numa cadeia aromática, eu vou só fazer um pequeno comentário aqui. Na cadeia aromática, eu tenho a forma hexagonal e 6 hidrogênios ao redor. E esses 6 hidrogênios são exatamente iguais. Os 6, eles são exatamente iguais. Aí o que você tem? Vou passar sair daqui, ó. Então, veja bem, eu tenho a cadeia aromática, e a partir de agora eu só vou representar um dos hidrogênios, só um. Só vai ficar um para fora. Não vou colocar os outros 5, não. E aí, até para quem gosta um pouquinho mais de lógica, doutor, por que sai o hidrogênio? Se você analisar bem, deixa eu colocar uma outra cor aqui, se você analisar bem, eu tenho um carbono e tenho um hidrogênio. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? O mais eletronegativo é o carbono, e o hidrogênio tem uma carga positiva. Vou colocar as cargas aqui em cima que fica mais fácil. Como numa reação de substituição, eu tenho que trocar, substituir alguém, e quem que eu vou trocar é o hidrogênio. Então, repare, esse hidrogênio aqui, ele tem uma carga positiva.
ele tem uma carga positiva. Com quem? Com quem que ele vai se unir para formar um composto neutro? Então, aquela carga positiva vai se juntar com esse B, que tem carga negativa, para formar o HB. É o que vai acontecer. E aí você vai lembrar lá da primeira tela. Quem vai atacar a cadeia aromática? Quem vai atacar a cadeia aromática é sempre aquele que tem a carga positiva. Sempre quem vai atacar a cadeia aromática é aquele que tem carga positiva. Lá nas primeiras telas, como é que eu chamo aquela partícula que tem carga positiva? Eletrófilo ou nucleófilo? Como tem carga positiva, ele é o eletrófilo. Então, não se assustem se vocês encontrarem assim. A reação abaixo é uma reação de substituição eletrofílica, correto? Porque quem vai atacar a cadeia aromática, quem vai entrar no lugar do hidrogênio, olhem bem, sempre vai ser o positivo nessas reações, sempre. Por quê? Eu vou remover esse hidrogênio, o hidrogênio tem carga positiva, ele vai pegar aquele que tem carga negativa para formar o HB. E aí o eletrófilo é ele que vai entrar no lugar do hidrogênio, para o outro sentido. Esse carbono negativo só pode alguém positivo para neutralizar esse material. Então é assim que vai funcionar. Mais fácil que vocês imaginam. Então, olha só. Primeira reação, uma halogenação. Uma halogenação. O que vai acontecer? Eu vou colocar as cargas aqui, ó, só para vocês entenderem. Um bromo tem carga positiva e um bromo tem carga negativa. Ou seja, os dois bromos vão romper a ligação e eu tenho que formar o eletrófilo e o nucleófilo. Porém, entre o carbono e o hidrogênio, aquele hidrogênio ele tem carga positiva. Então, aquele hidrogênio ele vai pegar aquele bromo de carga negativa para formar o quê? Um HBr. Mais o quê? Aí, aquele bromo, esse bromo aqui, está aqui, ó, ele tem carga positiva, ele vai entrar no lugar desse hidrogênio para formar o quê? Então, vamos desenhar a cadeia aromática. Que mais ou menos ficou bonitinha. E aí, o que eu coloco naquela ponta? O BR. Pronto, feita a reação. Procure depois. Não tem depois, não tem Bhaskara, não tem conta matemática, não tem absolutamente nada. O que você precisa é teoria. E ao final da aula eu vou fazer essa revisãozinha. Em termos de teoria, ela é muito simples, mas ela tem muito trabalho braçal. Vocês vão gastar muitas folhas aí para fazer esses exercícios. Então, a primeira reação que me interessa é uma reação de halogenação. Por quê? E até estou mostrando um pouquinho do mecanismo. O carbono é negativo, o hidrogênio é positivo. Esse hidrogênio positivo pega a partícula negativa da outra substância para formar um composto qualquer, nesse caso o HBr. E a carga positiva, o eletrófilo, ele entra no lugar do hidrogênio. Assim que vai funcionar a halogenação. Então, mas é só com halogênio? Não. Próxima reação. Um negócio chamado nitração. Nitração, não sei se o Jamal já falou sobre ácidos e bases, mas eu acho que sim. Nitração vai trabalhar com esse ácido, que é o ácido nítrico, por isso que é chamado de nitração. Porém, anotem aí, o ácido nítrico, na sua fórmula estrutural, ele é representado dessa maneira aqui, ó, HONO2. Para quem lembra lá da aula do Jamal, onde que o hidrogênio ionizável está preso no oxiácido, o hidrogênio ionizável está sempre preso no oxigênio. Portanto, o HNO3 ele é melhor representado na forma de HONO2. E por que é melhor? Presta bem atenção nesse meu composto, só para vocês compreenderem bem o que vai acontecer. Eu tenho carbono, esse carbono é negativo, e esse hidrogênio ele é positivo. Deixa eu colocar uma carga positiva, mais ou menos decente. Tá? O carbono é negativo e meu hidrogênio é positivo. Agora você analisa aqui, ó. Essa hidroxila tem carga negativa e esse nitrogênio NO2 ele tem uma carga positiva. Então, o que vai acontecer nessa reação? Deixa eu trocar de cor agora. Esse hidrogênio de carga positiva vai pegar essa partícula de carga negativa e vai formar o quê? Agora, presta bem atenção. Eu tenho um hidrogênio e uma hidroxila. H com OH vai formar o quê? Uma molécula que tem 2 hidrogênios e um oxigênio. O que você vai ter como produto? A molécula de água. Portanto, o primeiro composto que se forma é a água. Então, numa nitração, a matéria continua igual. Numa cadeia com hidrocarboneto, que eu troco o hidrogênio. Sempre é o hidrogênio que vai ser trocado. Esse hidrogênio, presta bem atenção,
ele sempre vai ter carga positiva. O hidrogênio sempre tem carga positiva, então ele sempre vai se unir contém carga negativa da outra estrutura. Então, o H pega a hidroxila para formar água. Agora, repare, essa carga positiva do NO2, essa carga positiva, ela vai ser atraída, para cá, ela vai ser atraída por aquele carbono que tem carga negativa para formar o quê? Aí você desenha novamente a cadeia aromática. Tá, a minha cadeia aromática é o que você coloca na ponta? Um N. É assim que vocês vão mexer com a parte de nitração. O que muda? Nada. Não muda absolutamente nada. Aliás, muda assim. Na halogenação, você vai usar um halogênio. Na nitração, vou usar o ácido nítrico. Porém, cuidado. O ácido nítrico não é HNO3 na química orgânica. O ácido nítrico é HONO2. Para quem tem boa memória. Como é que eu chamo, vou aproveitar aqui, ó, como é que eu chamo essa função orgânica que tem um NO2? Essa função orgânica, ela é chamada de função nitro. Então, aqui na ponta, eu vou ter a função nitro, formamos o nitrobenzeno. Inclusive, aqui no quadro, você tem uma reação de formação de um explosivo. Ah, professor, eu vou tentar fazer em casa, não adianta. Pelo simples motivo, a natureza é sábia. O explosivo é esse composto aqui. Só que além do explosivo, o que você tem? A água. Ah, professor, mas é só remover a água. Isso é um segredo. É um segredo industrial. Somente uma empresa no mundo que fica lá na Suécia que consegue fazer essa remoção da água. Então, não tente em casa que pode dar problemas. Então, essa nitração produz o nitrobenzeno, nitrotolueno, nitroglicerina, são várias reações que vocês vão encontrar. Tem dúvidas ali? Já ele volta, metanol. Então, tá. Então, o que acontece? É o problema de conexão, muitas vezes dá essa travada aqui e dá travada também no computador de vocês em casa. Mas vamos lá, nitração, é o processo. Agora, próxima reação, vocês já pegaram um jeito, quer ver? Sulfonação. Sulfonação. Vai usar qual ácido? O ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico. Quem que é o ácido sulfúrico? O H2SO4. Só que esse H2SO4, ele vai ser escrito dessa maneira aqui, ó. HO e SO3H. Por que SO3H? Para quem lembra, tem uma função orgânica que foi vista há muito e muito tempo atrás, que termina com SO3H. Repare que nitração vem do nitro. SO3H vem do ácido sulfônico, por isso que é chamada de sulfonação. Dá uma olhadinha lá, vou fazer novamente o nosso esquema, para vocês compreenderem a lógica. Vou colocar a cor aqui. Ó. Eu tenho um carbono, e esse carbono tem uma carga negativa, e esse hidrogênio tem uma carga positiva. Tá lá. São as duas partículas que me interessam. Entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, portanto, o hidrogênio tem carga positiva. Sempre numa reação de substituição, esse hidrogênio tem carga positiva. Aí, na molécula do ácido sulfúrico, o OH, ele tem carga negativa, e esse enxofre vai ter a carga positiva. Agora, o que vai formar como subproduto dessa reação? Como subproduto, aquele hidrogênio vai pegar essa hidroxila para formar qual o produto final da minha reação? Ele vai formar a molécula de água. Que a primeira substância que vai ser formada é a água. Por quê? Hidrogênio com mais uma hidroxila, H2O. Só que não é esse o produto orgânico que me interessa. O produto orgânico que me interessa, ele vai ser isso daqui, ó. Ele coloca a cadeia aromática SO3H. Esse é o meu produto final, o chamado ácido benzeno sulfônico. É esse o produto final que vai me interessar. Doutor, ele é importante para alguma coisa? Sim. O ácido benzeno sulfônico, ele é matéria-prima para a fabricação dos detergentes. Mas não é só detergente para lavar a louça, não. É detergente para fazer shampoo, detergente para fazer produto como sabonete líquido, produto para limpeza pesada, produto para limpar chassi de caminhão, todos esses materiais que são chamados de surfactantes, que eles destroem a tensão superficial da água e facilitam a limpeza, contém grande parte desses detergentes de ácido sulfúrico. Então, é uma reação importante, tanto que ela é considerada uma das 100 maiores reações de todos os tempos. Por quê? Porque ela propiciou o processo de limpeza. Você já pensou, para quem já tomou banho hoje, se você fosse tomar banho, o que você usaria para lavar seus cabelos? Ah, vou usar um shampoo, tá, mas se não tivesse o ácido sulfúrico, não teria shampoo. Você estaria usando hoje um sabão. Aquele sabão da avó,
que ela pega gordura de porco, gordura animal, coloca soda cáustica lá dentro, ferve aquele material, depois endurece, estaria lavando o seu cabelo com aquilo, com sabão de soda. Lá a química está presente aqui também. Então, shampoos, condicionadores, cremes para o corpo, detergentes de uma forma geral são derivados do ácido sulfônico. Próxima reação. O nome é lindo, mas a reação é muito simples. Alquilação de Friedel-Crafts. Quer ver que questão linda aqui fica? Você pega a prova, vira a folha, inclusive sábado tem simulado. Vocês sabem disso? O simulado é bom para vocês treinarem, para ver como é que está o teu conhecimento aí. E esse simulado, o nome já diz, é para simular, para ver como é que está a sua linha de raciocínio. Ah, professor, eu vou errar um monte. Tá, se você errar um monte, você tem que verificar por que está errando. Você está errando por besteira, se está errando por falta de matéria, se está errando por distração, se é por ansiedade, aí você tem como corrigir isso no decorrer do tempo. Então, nem vai ter vestibular. Vai, só não sabemos quando. Os vestibulares vão acontecer, só não sabemos quando. Então, é importante que vocês estejam preparados quando esse vestibular realmente for acontecer. Então, fiquem atentos. Então, o que acontece? Alquilação de Friedel-Crafts. O título é só para assustar. Só para te assustar. Então, assustou. Nossa, professor, olha o nome. Teoria do aluno do final do Apocalipse. Meu Deus, como é que eu vou lembrar um negócio desse? Não precisa lembrar nada. Você precisa lembrar o seguinte. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Quem que eu vou substituir na cadeia aromática? O hidrogênio. Por que eu vou trocar o hidrogênio? Novamente, vamos para as cores. O carbono, ele tem a carga... Opa, volta. O carbono, ele tem a carga negativa. E o hidrogênio, ele tem a carga... Oh, caramba, deixa eu apagar aqui. Apaga. Apagou. O hidrogênio, ele tem carga positiva. Então, olha só. Toda vez que você for fazer uma reação de substituição, o hidrogênio tem carga positiva. E olha só a lógica. Lá no outro composto, o que eu vou atacar no outro composto? Eu tenho cloro, carbono e hidrogênio. Nesses elementos, quem que é o mais eletronegativo? É o cloro. Portanto, esse cloro vai ter carga negativa e esse carbono vai ter carga positiva. Pronto, está feita a reação. Simplesmente a combinação de cargas. Aquele hidrogênio, vamos trocar a cor aqui, aquele hidrogênio vai pegar esse cloro para formar o quê? O HCl. Mais o quê? Aí você pega a cadeia aromática, pronto, está lá, e coloca o que sobrou. Aí você vai colocar aquele CH2 e vai colocar o CH3. Pronto, feito o meu material. Isso é uma alquilação. Alquilação vem de alquil, que significa derivado de alcano. E alcano são os hidrocarbonetos que têm simples ligações. Em outras palavras, se você quiser até anotar, qual é o grande objetivo da alquilação? Então, se você quiser colocar, anota lá rapidamente, objetivo, embaixo. 2 pontos, é só uma linha. Aumentar a cadeia carbônica. O grande objetivo da alquilação é aumentar a cadeia carbônica. Ponto final. Anote isso, que isso já caiu em prova do Enem. Então, qual é o grande objetivo? E eles vão colocar essa frase inteira. Alquilação de Friedel-Crafts. Meu Deus, que nome estranho que é esse? É só para te assustar. A alquilação vem de alquil, que é derivado de alcano, e o grande objetivo da alquilação, repetindo, aumentar a cadeia carbônica. Ponto final. Eu quero ver se você realmente entendeu a matéria de hoje. Eu vou te dar a última reação das cadeias normais, é um processo chamado de acilação. Acilação. Por que acilação? Porque acilação porque vem desse composto aqui, ó, que é um C duplo preso ACl, que é um cloreto de acila. Não se preocupe com os nomes, não. Novamente, vamos pegar aqui os nossos carbonos. Esse carbono e o hidrogênio. O carbono tem carga negativa e esse hidrogênio tem carga positiva. Sempre assim, sempre assim. Aí vem um probleminha. Se você analisar bem, eu tenho carbono com carga negativa e hidrogênio com carga positiva. Para remover esse hidrogênio, ele vai ter que ser preso com alguém que seja eletronegativo da outra cadeia. Porque agora eu tenho 2 elementos. Eu tenho o oxigênio, que é altamente eletronegativo, e tenho o cloro, que também é eletronegativo. Na lógica, ele deveria escolher o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o cloro. Só que repare, quantas ligações eu tenho entre o carbono e o oxigênio? 2. E aqui só tem uma. Entre romper 2 e romper uma, qual que é mais fácil para esse hidrogênio? Romper uma ligação só. Então, o que você vai ter? Você vai pegar aquele hidrogênio, vai pegar aquele cloro para formar o quê? O HCl.
HCl. Pronto, já sabemos que vai formar esse material. Agora, esse carbono tem carga positiva e vai formar o quê? Aí você desenha a cadeia aromática, aí você vai colocar lá um C, dupla O, e aí fica o CH3 aqui na ponta. É esse composto que você vai formar. Porém, revisando matéria, que função orgânica troca cor, que função orgânica aparece aqui, ó. O que é um C dupla O entre átomos de carbono? Eu tenho a formação de uma cetona. Portanto, nesse composto ocorre a formação de uma cetona. É a única pergunta que o vestibular vai fazer para vocês. Que numa reação de acilação, qual é a função orgânica produzida? Cetona. Ponto final. Acabam as reações de substituição comuns. Aquela que tem o alcano e a cadeia aromática. Porém, tem tempo ainda? Deixa eu só ver o tempo que eu tenho. Tem. Então, o que acontece? Em cima dessas reações, um pequeno resumo para vocês não esquecerem. Volta lá para 7 horas. 7 horas, falei lá, boa noite, etc. e tal. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Quem pode fazer essas reações de substituição? Alcanos e compostos aromáticos. Ambos são hidrocarbonetos. No hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Nesse hidrocarboneto, o que eu vou trocar, o que eu vou substituir? Sempre é o hidrogênio. E esse hidrogênio que sai, ele sempre tem a carga positiva. Isso nem tem na explicação aí nessa apostila. Isso é um negócio chamado mecanismo de reação. Só que eu falo que esse mecanismo faz você compreender melhor essa reação. Por quê? Porque os opostos se atraem. Então, o que acontece? Numa reação de substituição, sempre é o H que vai ser removido e alguém vai entrar no seu lugar. Professor, quem que vai entrar no lugar? Aí você viu 5 reações. Halogenação. Quem que entra no lugar? Um halogênio. Aí você viu nitração. Quem entra no lugar? O NO2, que vai formar um nitrocomposto. Você viu uma sulfonação. Entra no lugar o ácido sulfônico. Alquilação, que entra um radical, e a acilação, que forma uma cetona. É muita coisa para lembrar, não precisa lembrar nada disso. Se você lembrar dessas cargas, de quem pega quem, que os opostos se atraem, você mata qualquer questão envolvendo reação de substituição. Qualquer uma dessas reações. Porém, existe uma parte final, eu deixei isso para o final, porque é onde que pode complicar um pouquinho. Só que eu vou dar uma dica prática que não tem nenhum lugar que vai facilitar muito a tua vida. Olha só, se você analisar todas as reações que eu coloquei aí na tela, todas as reações, elas são reações em que eu tinha só o benzeno, só. Ou então um alcano qualquer. Agora, nessas reações nas próximas telas, vocês vão trabalhar uma cadeia aromática que já tem um substituinte, já tem algum substituinte. Essa pergunta? Ó, por ciclo fechado pode, veja bem, qualquer cadeia derivado de hidrocarboneto. Nos hidrocarbonetos vocês têm alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, que é uma cadeia fechada de simples ligações, pode fazer também. Só tem 2 ciclos que não fazem reações de substituição, mas calma, que esses 2 ciclos vão aparecer na próxima aula já de química orgânica, na apostila 2. Mas, então, a tua pergunta, os ciclos podem fazer as mesmas reações? Sim, reações de substituição. Se eu pegasse, por exemplo, um ciclo pentano, um ciclo hexano, ele faria as mesmas reações de substituição. Por quê? Porque o hidrogênio que tem carga positiva sairia e alguém ia tomar o seu lugar. Igualzinho, não muda em absolutamente nada. Agora, probleminha final, para encerrarmos a nossa aula. Esse S aqui ó, é um substituinte. Mas o que é o S? Ele pode ser um CH3, ele pode ser um grupo OH, ele pode ser uma amina, pode ser um ácido, pode ser um aldeído, pode ser qualquer coisa. Menos H. O S é qualquer grupo menos o hidrogênio. Então, significa que nessa posição 1 eu já tenho alguma coisa. Agora, para quem esqueceu, quando você tem as posições 1 e 2, aliás, acho que vai aparecer essas posições, deixa eu ver se vai aparecer aqui só um pouquinho. Depois vai aparecer, mas de qualquer maneira. Eu tenho o grupo substituinte, eu vou numerar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando você tiver algum grupo, e esse grupo vai ser sempre o grupo 1, posição 1. Se você tiver na posição 2, essa posição 2 vai ser chamada posição orto, ou simplesmente um O. Se tiver na posição 1, 3, a posição 1, 3 é a posição meta. E se tiver na posição 1, 4, a posição 4 é a posição para. Então, só para lembrar, orto, meta e para. Orto é posição 1, 2,
meta posição 1,3 e para posição 1,4. São as 3 posições que eu vou ter que meter. Então, eu fiz um pequeno texto aqui, ó. Quando o composto aromático monossubstituído. O que é monossubstituído? Porque já tem um grupo naquele S. Então, mas o que é o S? Qualquer coisa que não seja o hidrogênio. Qualquer coisa. Pode ser um cloro, pode ser um grupo OH, pode ser um NH2, pode ser um C dupla O preso hidrogênio, pode ser qualquer coisa, menos o hidrogênio. Esse grupo S, ele vai fazer uma orientação. Como assim orientação? Posição 1, 2, tanto para a esquerda para a direita, ortô. 1, 3, posição meta, tanto para a esquerda quanto para a direita. E 1 para a posição 1, 4. Essas as posições. E aí vem 2 reações especiais. Quando você for fazer prova, provavelmente eles vão fazer perguntas assim. Assinale a alternativa que traz todos os substituintes de uma cadeia aromática, orientadores, orto e para. Meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse? Então, primeiro, orientadores, orto e para tem uma outra informação para quem vai fazer prova de furtivo em química, os meus abençoados aí. Algumas vezes, os orientadores orto-para são chamados de ativantes. O que é um ativante? Que deixa a reação mais rápida. Então, a reação se torna mais rápida se você tiver um orientador orto-para. Mas só para fazer a lembrança. No lugar daquele Y, é aquele substituinte que eu tinha colocado. Só que eu vou chamar de Y para ficar mais fácil. Mas se você quiser colocar S no lugar, não tem problema qualquer. Então, P sempre vai ser o carbono 1. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você pode numerar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, não faz diferença qualquer. Porém, o que eu vou comentar agora são chamados orientadores orto e para. O que é um orientador orto e para? Deixa eu fazer aqui embaixo, aqui, ó. O orientador orto e para é aquele que está preso na posição 1, 2 e 1, 4. 1, 2 e 1, 4. Então, alguns exemplos desses grupos orientadores. Os grupos alquilo, ou seja, metil, etil, propil, butil, mais OH, NH2, NHR, tem um monte desses radicais. E aí tem um probleminha. Será que você vai conseguir lembrar de todos esses radicais no dia da prova? Provavelmente não. E aí eu te dou uma dica que não tem na apostila, não tem na internet, não tem em nenhum lugar. Mas ela é 100% segura. Nessa parte que eu coloquei nesse retângulo preto, e anotem. Anotem isso na apostila. Pega a tua matéria, então, essa matéria de orientadores orto e para, e anota isso aí. Dica prática. O primeiro átomo do grupo orientador, ou seja, na hora que eu tenho essa ligação aqui, ó, o primeiro átomo que está grudado nesse Y, o primeiro átomo que está grudado e que sai da cadeia aromática, não é da cadeia aromática, é aquele que está preso fora. O primeiro átomo do grupo orientador que se prende à cadeia aromática. Então, lá naquele Y, ou seja, se fosse um átomo Y, eu teria que ver esse átomo Y. Se ele for eletronegativo, ele vai ser um orientador orto e para. A prova objetiva, a prova de primeira fase, é só isso que eu preciso, só. Saber se o grupo XYZ é um orientador orto-para ou orientador meta. Só tem 2 possibilidades de resposta. Ou é orto-para ou é meta. Só esses 2. Essa é a primeira dica prática. Então, vejam bem. E nessa dica prática, você já sabe a outra resposta. Então, vejam bem. Para ser um orientador orto e para, o primeiro átomo que sai, por exemplo, assim, se for aqui, OH, eu tenho que analisar o oxigênio. OR, vou analisar o oxigênio, vou analisar o N, o N, o N, o S, e é dessa forma que você vai fazer a análise. Então, orientadores orto e para, o primeiro átomo que sai da cadeia aromática, ele tem que ser eletronegativo. Agora, o outro orientador, chamado orientador meta. A boa notícia, só tem 2 respostas para suas provas. Ou vai ser orientação orto e para, ou apenas meta. Ou é orto e para, ou é apenas meta. Já eliminem do conjunto de alternativas se tiver assim, apenas orto, está errado. Apenas para, está errado. Apenas uma mistura de orto e meta ou para e meta também está errado. Só tem 2 possibilidades. Ou vai ser orientação orto e para, e, não é ou apenas meta. Como é que eu vou saber quando que é meta? O meta é quando você vai trocar os hidrogênios da posição 3. Se eu trocar os hidrogênios da posição 3, é um orientador meta. E como é que eu vou saber que é um orientador da posição meta? Dica prática. O primeiro átomo que sai desse grupo orientador, mas é o primeiro átomo, não o primeiro processo que tem lá, é o primeiro átomo. Se ele for eletropositivo, ele vai ser o orientador do tipo meta. É assim que vai funcionar esse material. Então,
Dica prática. Professor, mas não estou entendendo essa matéria. Então, só lembra aqui, existem dois tipos de orientação, ortopara e meta. Eu vou tentar explicar por mecanismo, que fica mais fácil. Então, a primeira pergunta que eu faço, eu quero saber se esse grupo, a pergunta é, quero saber se esse grupo CH3, ele é um grupo orientador ortopara ou um grupo meta. Então, olha só, quero saber se o grupo metil é orientador ortopara ou meta. São duas classes especiais. Como é que eu vou descobrir isso? Então, a descoberta vem da seguinte forma. Então, você vai verificar que entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo é o carbono. Lembra aquela frase? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, se o meu primeiro átomo que sai da cadeia aromática ele é negativo, o que vai acontecer? Presta bem atenção aqui, ó. Se o primeiro átomo é positivo, esse carbono, aliás, é negativo, isso aqui é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Então, na hora que você cria o primeiro átomo sendo eletronegativo, o primeiro carbono, aquele que não troca, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Outro processo. Quem vai entrar na cadeia aromática, vocês vão lembrar lá naqueles exemplos anteriores, o hidrogênio positivo sai e alguém positivo tem que entrar no seu lugar. Só que para alguém positivo entrar no seu lugar, quem chama esse grupo positivo tem que ter carga negativa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho esse carbono que tem carga negativa e esse carbono, esses dois aqui são iguais. Ó. Até vem, acho que a numeração aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, se você numerar para a direita ou para a esquerda, não faz diferença. Mas vejam bem, toda reação de substituição é via eletrofílica. Fiz a mensagem subliminar aqui, ó. Qual que é a carga do eletrófilo? Positiva. Para esse eletrófilo e entrar em substituição na cadeia aromática, se ele tem carga positiva, quem pode receber essa carga positiva? Aquele que tem carga negativa. E repare que eu estou na posição 1, 2 e estou na posição 1, 4. Portanto, se eu estou na posição 1, 2 e 1, 4, que grupo que o CH3 vai ser? Esse grupo CH3, ele, olha, só lembrando que 1, 2 é orto, 1, 3 é meta e 1, 4 é para. Portanto, esse grupamento CH3 ele vai ser chamado de grupo orientador ortipar. Esse é o seu trabalho para essa parte da matéria final. Agora é meio complicado? Não é. Todo o segredo está no primeiro átomo que sai da cadeia aromática. Vou te dar outro exemplo, quer ver? Pergunta é, eu quero saber, esse grupo nitro, o NO2, é um grupo orientador ortopara ou meta? Como é que eu sabia isso? Analise o primeiro átomo, só o nitrogênio. Deixa eu fazer um destaque nele aqui, ó. Vou analisar só o nitrogênio, só. Entre nitrogênio e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? Opa, é o oxigênio. Se o oxigênio é mais eletronegativo, significa que o nitrogênio tem carga positiva. Se esse nitrogênio tem carga positiva, olha só o que vai acontecer. Carga negativa, positiva, negativa, positiva, negativa e positiva. O que me interessa é só o lado direito ou só o lado esquerdo. Então, novamente, para que aconteça uma reação de substituição, eu sempre vou trabalhar com eletrófilo. Para alguém da cadeia aromática receber essa carga positiva, que carga que esse carbono tem que ter? Uma carga negativa. Deixa eu colocar as numerações aqui, ó. E o único carbono que tem carga negativa é o carbono 3. Lembrando mais uma vez que 1, 2 é orto, 1, 3 é meta e 1, 4 é para. E o único carbono que tem carga negativa, porque esse não faz substituição, o único carbono que tem carga negativa é o carbono 3. Então, como eu estou na posição 3, esse grupo NO2 ele é um orientador de qual posição? Orientação na posição meta. Portanto, o grupo NO2 ele tem uma orientação na posição meta, e é só isso que eu quero que vocês prestem atenção. Só, nada mais. Dá tempo? Dá. Vou dar mais um exemplo, quer ver? Ácido benzoico. Pergunta para fechar com chave de ouro, quero ver se vocês lembraram. Esse grupo ácido carboxílico é um orientador ortopara ou orientador meta? Como é que eu vou saber o negócio deles? Então, primeiro, o que você vai analisar é o primeiro átomo que sai da cadeia aromática. Você vai analisar esse carbono aqui. Entre carbono e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Se o oxigênio é mais eletronegativo, o que que esse carbono é? Ele é positivo. Se esse carbono é positivo, significa que negativo, positivo, negativo e positivo. É só o que vai me interessar. Outro lado, só para completar a tabela.
Numa reação de substituição, sempre quem vai entrar na cadeia aromática ou na cadeia carbônica é o eletrófilo que está na mensagem subliminar. Como ele tem carga positiva, para ele ser grudado na cadeia aromática, o carbono que vai receber tem que ter qual carga? Se ele tem carga positiva, somente esse carbono que tem carga negativa, que é a posição 3. E essa posição 3 é chamada de qual posição? Posição meta. Lembrando que 2 é orto, 3 é meta e 4 ele é para. Portanto, esse grupo COOH, ele é um orientador do tipo meta, feito o nosso material. Um minutinho a mais. Vou fazer mais um exemplo, tem mais um exemplo, daí eu fecho aqui. Aí eu fecho com chave de ouro. Então, olha só. Para encerrar. O grupo OH, o fenol. Esse grupo OH, ele é um orientador ortopara ou orientador meta numa reação orgânica. Para quem vai fazer prova discursiva, esse assunto é sagrado em toda e qualquer questão. Toda a questão da Federal do Paranaense, toda a prova da Federal tem pelo menos uma questão que vai falar sobre uma reação da aula de hoje. Ah, professor, mas eu não entendi direito. Calma que quem vai para a segunda fase você vai ter mais aulas depois para fazer esse sistema. Então, a minha pergunta é, esse grupo OH é um orientador ortopara ou meta? Quem que você analisa o primeiro átomo que sai da cadeia aromática? É o oxigênio. Entre O e H, quem é o mais eletronegativo? O mais eletronegativo é o oxigênio. Portanto, se o primeiro átomo é negativo, o que, que acontece? Positivo, negativo, negativo, e lá só para completar a tabela. Como numa reação de substituição, sempre que quem vai ser ligado à cadeia aromática vai ser um eletrófilo, e o eletrófilo tem carga positiva, quem pode receber essa carga positiva? Aí você vai colocar os números aqui, ó. O carbono 2 tem carga negativa, o eletrófilo pode se ligar aqui. O carbono 3 não pode, positivo com positivo dá repulsão, mas o carbono 4 também tem carga negativa. Portanto, eu posso me ligar no carbono 2 e no carbono 4. Só que esses carbonos 2 e 4 são orientadores em quais posições? Orto e para. Portanto, esse grupo OH, ele é um orientador orto e para. Fechando. Só para encerrar, bem rapidinho, 15 segundos, 15 não, 20 segundos para vocês entenderem a matéria de hoje. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Quem que eu vou substituir no hidrocarboneto? O hidrogênio. E esse hidrogênio sempre tem carga positiva. Por quê? Porque quem vai entrar no lugar do hidrogênio é o eletrófilo. Sempre numa reação de substituição, o eletrófilo que vai entrar na cadeia. Logo, o carbono que o recebe tem que ter carga negativa. Aí você viu halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação. E a parte final. Se a minha cadeia aromática tiver alguém já substituinte, ou seja, um grupo que não seja o H, olhe o primeiro átomo. Se o primeiro átomo for eletronegativo, orto e para. Se o primeiro átomo for eletropositivo, meta. Não precisa nem fazer esse positivo com negativo. Mas se você gostou, pode fazer sem problema qualquer. Pronto, fecha aí. Lá no seu caderno do A+, essa aula já está disponível, e tem também o gabarito aí da sua apostila. Então, toda a resolução de todos os testes que você tem na apostila também está aí. É uma aula importante, mas ela é uma parte simples para você ter em mente. Nada extraordinário em teoria, eu resumi a teoria em menos de 1 minuto. Então, tentem treinar. Não esqueça que sábado tem simulado, se você não fez inscrição, entre em contato com a coordenadora aí, com o diretor, para vocês fazerem essa inscrição. Uma ótima quinta-feira, um resto de quinta-feira, uma ótima semana, um bom simulado lá no sábado, e até quinta da semana que vem. Um abraço e tchau. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou só a gravação aqui, se vocês quiserem responder alguma coisa.